Sophie Cunningham está viralizando por mais um movimento patriótico audacioso. Enquanto essa mulher está enfrentando sozinha o cenário esportivo e tentando defender os direitos das mulheres na arena esportiva, ela agora está vendo que 73% dos americanos concordam com a opinião e perspectiva dela de que não se deve permitir homens nos esportes femininos. Ponto final. E nós amamos uma rainha forte, uma rainha patriótica. Uma mulher que não tem medo de defender seus próprios direitos e de lutar pelas crianças pequenas, especialmente pelas meninas. Mas esse é um momento que aconteceu neste fim de semana e que deixou a internet enlouquecida, especialmente os liberais, e eu adoro isso. Certo, ela está em um bar. Então, para quem não conhece, ela está cantando em um bar country na noite passada, Courtesy of the Red, White and Blue, do Toby Keith, que é uma música sobre patriotismo levado ao extremo. Garotas americanas e caras americanos sempre vão se levantar e saudar. Sempre vamos reconhecer quando vemos a bandeira americana tremulando. Muitos homens morreram para que possamos dormir em paz à noite, quando deitamos nossas cabeças. Falando aqui sobre o que significa ser americana e o quanto você se orgulha disso. Houve tantos homens que sacrificaram suas vidas para que as pessoas possam viver em paz, serem americanas e apoiarmos a bandeira. E esse é exatamente o tipo de discurso que os esquerdistas absolutamente odeiam. Porque quando alguém sabe o que quer proteger, o que quer defender, pelo que luta e no que acredita, você não consegue realmente derrubá-los com ideias malucas e caóticas como direitos de pessoas transgênero nos esportes? Quero dizer, é meio óbvio, né? Então, esse é o tipo de música bem patriótica que faz os esquerdistas simplesmente enlouquecerem. Ei, tio Sam, vai lá e carimba seu nome no topo da lista dele. E a Estátua da Liberdade começa a sacudir o punho. E a águia vai voar, cara. Vai ser um inferno. E quando você ouvir a Mãe Liberdade começar a tocar o sino dela, parece que o mundo inteiro está desabando sobre você. Eu trouxe isso pra você, cortesia do vermelho, branco e azul. A justiça será feita e a batalha vai acontecer. O grandalhão vai lutar quando você mexer na jaula dele. E você vai se arrepender de ter mexido com os Estados Unidos da América. Porque a gente vai enfiar uma bota no seu traseiro. Esse é o jeito americano. De novo, uma música sobre patriotismo americano. Aquele tipo de coisa que alguns homens cantariam alto num bar. Mas ter uma jogadora da WNBA, que está no centro de uma polêmica, como Sophie Cunningham, cantando isso a plenos pulmões, literalmente gritando. Quero dizer, eles realmente não sabem o que fazer com ela. Olha isso, esse é um vídeo em primeira pessoa. Você vai ao jogo do Fever e de alguma forma acaba no mesmo bar que Sophie Cunningham. Veja, não é surpresa que você tenha alguém aqui, uma jovem, que é patriota. E isso vem com o entendimento ideológico e a clareza moral de que você não deveria permitir que homens ou mulheres trans joguem nos esportes americanos. Porque quando alguém sabe pelo que luta, sabe no que acredita, sabe o que defende e não tem vergonha disso, você não pode confundi-los com ideias perigosas. Quero dizer, não é à toa que toda forma como Rússia, China e Catar pensam em tentar destruir a América é criando caos. Para que as pessoas não saibam o que pensam, jogando ideologias malucas nas pessoas para que elas fiquem confusas. Porque pessoas confusas são fáceis de derrotar. Mas pessoas orgulhosas não são. Essa música é a prova do porquê Sophie Cunningham é tão confiante e confortável em enfrentar a WNBA. E ela criou um movimento. E quando eu digo movimento, quero dizer algo realmente sério. Um movimento intenso para lutar contra essa questão transgênero que está acontecendo. Quero dizer, nós já falamos sobre isso. Mas agora você tem homens da NBA tentando provar o absurdo de homens serem escolhidos no draft da WNBA, como se isso tornasse o jogo mais equilibrado. Quero dizer, olha esse vídeo. Bem, no começo desta semana eu fiz o anúncio. Eu sou transgênero. Eu sou uma mulher. Eu me identifico às vezes como uma mulher. Certo, você assiste isso e pensa, isso é absurdo. Mas realmente é absurdo. Tudo isso é absurdo. E você não pode ter um homem assim jogando em um jogo da WNBA. E é isso que Sophie Cunningham representa. Ela pensa que isso é totalmente louco. Mas aqui está a questão. Embora existam muitas personalidades da mídia, como essa idiota que também está na WNBA, tentando ganhar pontos políticos e vantagens, a maioria dos americanos, na verdade, apoia Sophie Cunningham. As estatísticas disso são insanas. Mas espere um segundo.
Só escute o quão louca essa mulher é. Agora essa é a nossa nova batalha. Acho que era isso que eu tava dizendo, que as batalhas mudaram. Sabe, nossas intenções continuam as mesmas, mas agora que o ambiente mudou, vemos os direitos das pessoas trans sendo, sabe, tirados delas. Tem muita discussão sobre atletas trans e em quais categorias eles podem competir. Eu receberia uma atleta trans no meu time ou contra o meu time a qualquer momento. Isso é simplesmente estupidez. E o fato de que, de alguma forma, conseguiram fazer as pessoas acreditarem que deveriam se importar mais com os direitos das pessoas trans do que com os próprios direitos delas. Essa mulher trabalhou a vida inteira para se tornar uma atleta profissional e está disposta a abrir mão disso por um momento político, para ganhar alguns pontos. Ela já tem 10 milhões de visualizações. A maioria dos americanos consegue ver que isso é totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Mas o povo americano está do lado da Sophie. E Al Alkek estava no local para registrar toda a ação. Eu acho que a WNBA fala por si só. Devemos mantê-la apenas para mulheres, apenas mulheres biológicas. A ciência é bem clara. Como educadora, não é difícil voltar e aprender na biologia que existem 2 gêneros, meninos e meninas. Isso não é sobre pessoas trans, isso é sobre sexo. Então, estamos tentando proteger o esporte não de mulheres que se identificam como trans. Certo? E esse é exatamente o ponto. Não se trata disso. Não tem nada a ver com pessoas trans. É sobre proteger as mulheres. Simples, fácil. Mas a WNBA não sabe o que fazer com isso. Eles realmente não sabem o que fazer com isso, porque ainda, até agora, não conseguem definir qual é a verdadeira definição de uma mulher. Eles foram encurralados por causa dos homens da NBA que vieram a público dizendo: nós vamos entrar no draft da WNBA. E eles ficam tipo, não, o que a gente faz? O que a gente faz? Certo. Então a WNBA está tentando encontrar algum tipo de resposta para o que realmente é uma mulher. Porque claramente não é um jogador turco de 1,95 m chamado Izon que está dizendo que é mulher. Tipo, o que a gente faz com isso? Isso acontece no momento em que a WNBA nem consegue definir o que é uma mulher. Uma força-tarefa da Liga se reuniu esta semana para discutir ou, entre aspas, analisar os esforços de má-fé de pessoas que não querem ver homens competindo contra mulheres. Agora, os ex-jogadores da NBA Enes Kanter Freedom e Royce White estão desafiando essas regras de elegibilidade. White está até ameaçando tomar medidas legais se não for escolhido. Parece que sim. Quero dizer, eu adoro isso. Eu simplesmente adoro isso, porque, de novo, quando você tem essas pessoas, quando você tem as mulheres dizendo, protejam a gente, e eu fiquei tipo, Reese é a maior. Mas quando você tem os homens dizendo, não, sabe de uma coisa? Nós somos mulheres. Fica meio óbvio que tem algo errado aqui. E é triste que seja isso que seja necessário. É triste que você tenha centenas e milhares de mulheres dizendo, protejam a gente e nossa capacidade de praticar esporte desses homens que estão entrando sob a alegação de que agora se identificam como mulheres. E eles podem até acreditar que isso é verdade, mas tipo, protejam a gente. Se importem mais com a gente do que com um grupo minoritário de nicho que ganhou poder político através de campanhas insanas e intimidação. Os homens estão se manifestando e dizendo, sim, devemos proteger essas mulheres. Vamos proteger essas mulheres de uma forma genial. Às vezes me identificando como uma lésbica transgênero negra. E não posso te dizer o quanto isso é libertador, embora eu tenha sofrido muito ódio nos últimos dias. Acho que, com base no meu histórico no basquete, no que eu trago para um time, no que eu trago para a liga em termos de atletismo e habilidade, seria um caso claro de discriminação e planejamos buscar todos os caminhos legais possíveis. Quero dizer, por que as pessoas estavam sendo cruéis com você? Por que estavam te atacando? Você é apenas um homem que está declarando seu verdadeiro lado como mulher. Não há nada nisso que permita que o movimento trans fique chateado. Isso é exatamente pelo que vocês lutaram, pelo que vocês batalharam todos esses anos. Por que vocês estão assediando ele? Vocês não deveriam pregar amor? Essa é a questão. É simplesmente um movimento absurdo. É um movimento absurdo, absurdo, absurdo. E todo mundo, qualquer pessoa que consegue pensar claramente por si mesma, vê isso. E 73% dos americanos, graças a Deus, conseguem enxergar claramente. É oficial. Uma pesquisa mostra que 73% dos americanos concordam com Sophie Cunningham, que homens que se identificam como mulheres não pertencem aos esportes femininos. A WNBA falhou em definir o que é uma mulher e está do lado errado da história. A liga é comandada por liberais locais. Eles deveriam perceber o que está acontecendo e dizer à América o que significa ser mulher. Parem de brincar com os esportes femininos. Essas reuniões abordaram uma ampla variedade de tópicos, incluindo discussões contínuas sobre atletas transgêneros e o ódio e a hostilidade contínuos direcionados aos jogadores online. Não há questões imediatas de elegibilidade afetando a WNBA. Sim, há. E condenamos fortemente os esforços de má-fé para usar esses tópicos para menosprezar ou marginalizar outras pessoas. Em outras palavras, não fazemos ideia de como lidar com isso. Sim, eles dizem que não há questões em mãos com as quais eles tenham que lidar. Lá Também. ou por que quando. Enes Kanter e Royce White declarando sua elegibilidade. Eu examinei o acordo judicial de 409 páginas, basicamente uma espécie de constituição que diz que para ser elegível você tem que ser, entre aspas, mulher. Mas em nenhum lugar dessas 409 páginas define o que é uma mulher. Quero dizer, é simplesmente loucura, né?
A Associação Nacional de Basquete Feminino não consegue determinar o que é uma mulher durante uma reunião na quarta-feira. A reunião de hoje abordou uma ampla variedade de tópicos, incluindo discussões em andamento sobre atletas transgêneros, sabe? E isso é, aliás, tipo um vídeo do Sheehan. E eles cobriram os seios dele porque, vocês sabem, não pode mostrar isso na tela. Gente, podemos só parar um segundo, dar um passo atrás por um momento e pensar em como vamos explicar isso para nossos filhos quando eles crescerem. Porque, com sorte, até lá, tudo isso já terá sido repudiado. Mas, na verdade, vamos ter que entrar nessa conversa. Vamos dizer para eles. Havia uma mulher. O nome dela era Sophie Cunningham. Ela era alta, ela era loira, ela era forte. Ela era patriota. Ela era corajosa e jogava basquete masculino. E então disseram para ela que havia homens que queriam fingir ser mulheres e queriam competir com ela. E ela disse: "Eu acho isso ruim porque é perigoso para mim." E o mundo inteiro passou a odiá-la por isso. A tal ponto que homens de 1,95 m, tiveram que fingir que queriam ser mulheres para tentar defendê-la de toda essa confusão. E a organização pela qual ela praticava esportes não conseguia definir o que era uma mulher. E então, o quê? Você consegue imaginar tentar explicar isso fora do drama que conhecemos para nossos filhos, que vão olhar para nós como se fôssemos completamente psicóticas? Porque parecemos completamente psicóticas, já que toda essa história é completamente psicótica. Vai chegar um dia em que todo esse movimento trans vai sair dos holofotes e nós vamos olhar para trás e dizer: como, em nome de Deus, uma sociedade ficou tão confusa? E a resposta para isso é, claro, entidades estrangeiras que querem os americanos confusos. Mas cada vez mais pessoas conseguem enxergar a insanidade disso. E uma ação de marketing como essa é brilhante e é exatamente o que precisamos. E, novamente, o que permite que Sophie Cunningham se mantenha firme, apesar de sofrer as consequências disso em campo, onde ela é fisicamente atacada e abusada. E assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. É porque ela sabe no que acredita. Ela sabe pelo que luta. Ela é patriota. Ela tem uma conexão com seu país, com o sacrifício que seu país fez, com a grandeza do seu país e com o que significa ser mulher e defender as mulheres. E todas essas coisas se unem para torná-la alguém capaz de se levantar e lutar pelo que é realmente certo. E eu, particularmente, adoro isso. Obrigada pela sua atenção a este assunto.